Pronto. Ó, então hoje a gente vai ver um caso de planejamento tributário foi julgado super recente. A empresa fez segregação de atividades, tá? E foi um caso favorável, a empresa ganhou. Mas eu fiz questão de trazer esse caso, que ele é favorável. E eu já estou vendo um bocado de notícia de gente comemorando que é favorável, e talvez algumas pessoas estejam com a ideia de que agora segregar atividade o fisco está aceitando. Vou explicar já o que é esse negócio de segregar atividade, tá? Mas eu quero ver, é um caso comprido, 58 páginas, eu não vou ler tudo, eu deixei grifadinho em amarelo, igual vocês sabem que eu faço, para a gente ver os principais pontos. O objetivo aqui, ó, é a gente entender por que é que esse caso foi favorável. Ele é um caso. Vocês já pegaram algum caso que ele é perfeito? Os fatos bonitinho, a história bonitinha, o cliente tinha dinheiro, pagou uma baita consultoria para fazer um laudo para ele, sabe? É um caso perfeitinho, que não é a regra geral da minha vida, pelo menos, é a de vocês, certo? Então, por isso que eu quero trazer este caso. Inclusive, vou mostrar o valor econômico de hoje, que saiu uma notícia desse caso aqui, ó. Ai, CARF anula autuação fiscal contra Grupo Coti, ou Coti, não sei como é que pronuncia, por planejamento tributário abusivo. O fabricante foi acusada de reduzir artificialmente a base de cálculo do PIS e da COFINS. Tá bom? Antes de ler a decisão, eu vou ler a matéria aqui, até para a gente aprender Vamos julgar, né, para ver se a matéria está refletindo direitinho o que está na decisão. Será que está? Vamos ver. Ah, e tá gravando, né? Quem permanecer é porque autoriza o uso da voz, da imagem. E me interrompe porque eu não vejo mais vocês agora. Que tristeza. Tá a foto desse advogado aqui, que é o Maurício Faro, super famoso ele. Eu não conheço pessoalmente, tá? Mas ele é bem famoso no mercado. Então, ó, o CARF, ou seja, no administrativo essa empresa ganhou, tá bom? O CARF anulou um auto de infração contra a Savoy. É uma empresa de cosmético, dona da marca Risqué, Monange, Coleston e Vela. O Risqué é o único esmalte que eu consigo usar, sabia? Eu não gosto de esmalte, para ser bem honesta, né? Mas quando me dá na telha de passar algum, só dou certo com o Risqué, porque eu tenho alergia. E o Risqué, ele tem um que é antialérgico, que para mim não dá daí alergia. Então, a dona da Risqué, tá? Foi autuada. A Fazenda Nacional acusava a empresa de planejamento tributário abusivo. O CARF entendeu que as operações feitas pela Savoy e a controladora Coty por preço menor do que o mercado são lícitas e válidas. Já vamos visualizar na nossa mente então a estrutura? Uma empresa controla a outra, tá bom? A Coty controla a Savoy, tá? Coty tá aqui, a outra tá aqui, ó. Ou seja, a Coty é dona da Savoy, se você quiser em outras palavras, tá bom? Partes interligadas. Beleza? Que uma é dona da outra. Coty é dona da Savoy. A Savoy vendia todos os cosméticos para a Coty, beleza? Por um preço menor do que ela venderia para um terceiro. E lembrando que o preço é a base de cálculo dos tributos, não é mesmo? De PIS, da COFINS, do IPI. A Savoy foi multada porque, segundo a fiscalização, ela teria subfaturado. Subfaturado é vendido. Essa palavra está até errada, tá? Subfaturado. Subfaturar, na minha cabeça, significa você vende um negócio, você combina assim com o cliente, é 100. Ah, beleza. Mas vou emitir uma nota só de 60, 40 você me paga por fora. É a meia nota que o povo chama. Isso que é subfaturar. O que ela fez não foi subfaturar. Ela só vendeu, a Savoy vendeu para Coty
por um preço menor do que ela venderia para qualquer outra pessoa do mercado. Pô, o preço normal no mercado é 100, vou vender para você por 40, porque eu quero. Você faz parte da minha família. Beleza? É porque são do mesmo grupo econômico, é, professor? São do mesmo grupo econômico, isso uma é dona da outra, né? É como se eu tivesse vendendo a empresa. Como não? É assim que aconteceu. A empresa que é controlada vendia para a controladora, como se a filha estivesse vendendo para a mãe, tá bom? Hum, Empresa filha vendendo para a empresa mãe, tá? Mesma família. Eu vendi mais barato. Aí o fisco falou: tá de brincadeira? Aí você reduz a base de cálculo do PIS e da COFINS, certo? professora, Hã? agora vem uma questão aqui. Uma empresa é do mesmo grupo econômico. Por que que ela simplesmente não repassa a mercadoria sem cobrar nada? Seria zero imposto. É mais Mas, interessante. ó, Por que que você ela vai vai entender vender por na própria? quê. Se ela fizesse assim, ela pagaria mais imposto depois. E também quando a gente estudar o caso, você vai entender por que que é, e também não pode, sendo uma venda, tem que ter um preço, né? Não pode ser zero. Ah, faltou foi planejamento tributário aí. Porque é sendo Não, mas melhor. esse planejamento tributário dessa empresa foi muito bem feito. Ela ganhou o caso. Não, que eu digo assim, a empresa A é dono da empresa B. Por que que a empresa, em vez da empresa A comprar a mercadoria e revender para B, por que que a empresa B não compra logo? Entenda isso. Tem algum motivo para isso? Você é do mesmo grupo econômico? É que nesse caso, uma empresa industrializava e a outra comercializava, sabe? Para separar as atividades. Pô, eu só sou indústria. A outra, eu só sou comércio. Você quer dizer assim, podia ter uma empresa só, é isso? Não precisava nem de duas? Não, não, tipo, a empresa B, que já ia, em vez de comprar da empresa A, que comprou a matéria-prima, podia só ela mesma comprar diretamente. Em vez de comprar da A, compra logo diretamente. Aí Mas pagar é imposto porque para quê? alguém tem que fabricar, homem. É Ah, produto cosmético. Você tem que comprar o insumo, fabricar o cosmético. E a empresa que está na ponta, ela não fabrica nada, ela não é uma indústria. entendi, né? Beleza. Então, alguém tem que ter as máquinas para fazer o esmalte, para fazer o creme de pele da Monange, Entendi, entendi. Agora fez sentido. tá bom? Vamos ver então aqui, ó. O que o fisco falou é que você vendeu barato demais. Uma empresa vendeu barato demais para outra, e nesse caso, reduziu a base dos tributos e foi em planejamento tributário abusivo, tá? Para o CARF, a busca por economizar tributos, desde que seja sem fraude, é legítima. Beleza? Ou seja, eu posso fazer operações onde eu pago menos tributo, só não posso é fingir, cometer alguma fraude. Deixa eu ver se eu vou ler inteiro ou se eu já vou direto para. Negócio que não existe um limite, assim, eu não vi nenhum no código tributário um limite de preço baixo. Tem limite para IPI, tá? O IPI tem uma regra específica, até aqui na matéria está dizendo, ó. Se você é uma empresa do mesmo grupo econômico, você é uma indústria, beleza? E você vai vender para outra empresa do seu grupo. E já que você é uma indústria, tem IPI. Existe uma base de cálculo mínima do IPI, que se chama valor tributário mínimo. O IPI tem essa regra, certo? Então, você vai seguir os critérios lá da lei. Pô, qual é o valor tributário mínimo do IPI para esta mercadoria específica, nesta cidade específica? Você vai fazer esse cálculo, se der 100 e você vender por 80, você pode vender por 80, mas a base de cálculo do IPI continua sendo 100, tá bom? Então, para IPI tem sim uma regra, tá? Para PIS e COFINS não tem essa regra. Isso foi uma das coisas pela qual a empresa ganhou esse caso também, certo? Bom, outra coisa importante da gente saber.
Essa empresa aqui, esse caso, a empresa industrial estava vendendo produtos sujeitos ao PIS/COFINS monofásico. Eu vou direto para a decisão, que eu acho que vai ficar melhor. Deixa eu parar de compartilhar. Para mais didático. Vamos ver logo na fonte. Confirma se vocês estão vendo, por gentileza, um PDF, se dá para ler, né? PDF. Sim. Beleza, tá. Então, aqui, ó, planejamento tributário, atos praticados sem simulação, beleza? Ó, de quando que é esse julgamento? Super recente, ó. A sessão aconteceu no dia 19 de agosto, beleza? Foi publicada agora em outubro. Essa Savoy é a que foi autuada, porque é ela que fazia as vendas, beleza? Ela é uma indústria. De quando que são essas operações? Ó, de 2017 até 2019. Beleza? A empresa ganhou este caso. Vamos entender agora por quê, ó. Ela ganhou, mas não foi por unanimidade, tá? Duas pessoas discordaram. Não foi por unanimidade. Então vamos ver os fatos aqui deste caso. São duas empresas envolvidas, tá? A Savoy e a Coty. A Savoy é a empresa filha, a Coty é a empresa mãe. Ou, em outras palavras, a Savoy é a empresa controlada e a Coty é a controladora. A Savoy, que era a empresa filha, vendia para a empresa mãe, tá bom? Por conta disso, o fisco botou a Coty como solidária também. Descer. Aqui está a primeira informação importante. A Savoy fabricava produtos cosméticos sujeitos ao PIS/COFINS monofásico. Lembra o que é PIS/COFINS monofásico? O PIS/COFINS incide só uma única vez, no comecinho da cadeia, na importação ou na industrialização. Depois ele não incide mais. Aí a alíquota do PIS/COFINS, neste caso específico aqui, ela era de 2,2%. Deixa eu ver onde que está essa informação aqui. Não está aqui logo, mas logo embaixo vai chegar, tá? Então, a alíquota do PIS era 2,2 e da COFINS 10,8, alguma coisa assim. Percebe que é uma alíquota bem maior do que os 9,25? Por quê? Porque essa alíquota tem que ser suficiente para bancar, né, o valor que seria arrecadado na cadeia inteira, se tivesse o crédito e débito normal. Beleza? Então, percebe que com essa alíquota alta, quanto menor for o meu preço de venda, menos PIS/COFINS eu pago. Esse raciocínio é importante, né? Se eu vender por 100, 12%, né? O PIS e COFINS. Se eu vender por 100, eu pago R$ 12. Agora, se eu vender por 50, eu pago só 6. Não é isso? Tá bom? Beleza? Então, essa é a primeira coisa. Tô falando de venda de produtos monofásicos. Diga, Guilherme. Mais uma dúvida, por exemplo, nesse caso. Não tem aquela questão de aproveitamento de crédito? Ou seja, se ele já pagou 9%, 12% sobre 100, ele vai pagar só sobre o excedente da venda, né? Então, Porque nesse caso é a primeira venda e o monofásico não tem esse negócio de crédito e débito daí, né? não tem? Então, tipo, sempre vai acumulando. Não, só paga uma vez. Só Ah, uma tá, vez. verdade, Depois verdade. não paga mais. Tá, entendi. Então, é que ele deixou de. Agora entendi. Não, ficou claro. Era Beleza? só isso. Só na indústria. A indústria paga uma vez só. Depois ninguém paga mais. Então, se ninguém paga mais, ninguém toma crédito também. Beleza? Sim, sim. Bom, outra coisa desse caso. A Savoy, que é a empresa filha, vendia os produtos para a empresa mãe. E praticamente ela não tinha outro cliente, tá? Era um cliente só.
pegava toda a produção dela, a Savoy, e vendia para a Coty, que é do mesmo grupo econômico. Só uma vez que ela vendeu 5% aqui para outra empresa, que é a Hipermarcas, mas que também era do grupo. Então, enfim, não tinha outro cliente. Eram operações só dentro do grupo. Isso o fisco também não gostou. Aqui estão os cálculos, ó. As planilhas que o fisco fez, ó, mostrando que quase 100% das mercadorias que a Savoy industrializava, que ela fabricava, os esmaltes, os cremes, eram todos vendidos para uma empresa só, a Savoy. Aliás, a Savoy vendia para a Coty, tá? E a Coty era a dona da Savoy, então eu já expliquei essa parte. Empresa filha, a Savoy, empresa mãe, a Coty. Empresa filha vendia tudo para a empresa mãe. Aí, a Savoy vendia para a Coty, que é do mesmo grupo econômico, e a Coty vende para quem quiser comprar. Vende para Verônica, para passar esmalte, vende para o Carrefour, vendo pro Extra, vendo para o Atacadão, vendo para Ultrafarma, vendo para Drogazil, vendo para todo mundo que quiser comprar. A Coty, tá bom? E quando a Coty vendia, obviamente que ela vendia muito mais caro do que ela comprou dentro do grupo ali. Beleza? Tranquilo? Isso é até normal, né? Quando vendia para terceiros. Bom, o que que o fisco está falando aqui, ó? Pô, mó esquisito você, a empresa Savoy só tem um cliente. Pô, isso aí tá com cara de fraude, de fingimento, beleza? E outra coisa, a Savoy só tem um cliente, que é essa Coty, e ainda por cima a Coty é controladora dela. É filha vendendo para mãe, empresa filha vendendo para empresa mãe. Pô, isso então você está manipulando o preço só para diminuir o imposto, beleza? E aí falou assim que as duas não tinham autonomia. Quem mandava mesmo então era a empresa mãe lá, inclusive para manipular esses preços com o objetivo só de economizar imposto, porque daí eu reduzo a base de cálculo, tá? Aí ela falou que isso é um planejamento tributário ilícito e que ela segregou as atividades entre industrial e comercial. Vamos recapitular, ó. A empresa filha é a indústria, a empresa mãe é a comércio. A empresa filha vende para a empresa mãe, que é comercial, e a comercial vende para o consumidor final, ou para qualquer rede de supermercado, de drogaria, perfumaria, seja lá o que for. Beleza? Aí o fisco falou: pô, por que que você tem duas empresas? Por que que você segregou essas atividades aí em industrial e comercial? Foi só para baixar a base de cálculo do PIS e da COFINS. Tô de olho. É isso, gente. Segregação de atividade é isso. O que tem mais na vida real de segregação de atividade? É, empresa, empresa do simples, uma de serviços, outra de comércio. Separa para não misturar. Pode acontecer. Uma empresa que quer mexer só com imóveis, por exemplo. Você separa as atividades e deixa uma imobiliária dentro do grupo. Qualquer coisa que você vai separar as atividades de alguma forma. E aqui as atividades estavam separadas entre indústria e comércio. Beleza? E o fisco falou que isso era fraude, que era artificial. Bom, artificial por quê? O fisco falou assim: o preço que você vende, o Savoy, a empresa filha vendendo para a empresa mãe, o preço que você vende não é o preço de mercado, é um preço manipulado, porque vocês são parentes. Basicamente é isso. O que que o fisco fez então? Eu vou recompor a base de cálculo. Aqui a alíquota, ó. A alíquota é de 2,2 e 10,3. Beleza? 2,2 de PIS, 10,3 de COFINS. Beleza? O que que o fisco fez, então? Eu só vou recalcular, eu vou mudar a base de cálculo. Vamos recapitular a operação? Empresa filha vendeu para a empresa mãe por 100. Vamos imaginar que foi 100. A empresa mãe, a Coty, vendeu lá para o supermercado Carrefour por 250. O fisco falou, então a base de cálculo do PIS e COFINS não é 100, da indústria vendendo da Savoy vendendo para a Coty. A base de cálculo é 250,
que é o preço que você vendeu para o consumidor final. Foi isso que o fisco fez. Gente, essa é a historinha do caso. Dúvidas sobre os fatos desse caso? Deixa eu pegar aqui, ó. Não, eu até ia falar que parece que um dos argumentos por eles terem pegado é que nessa questão de subfaturado, um dos argumentos primeiro foi que essa operação, né, de venda para outra empresa, não é que ela era só subfaturada, mas sim que ela não pagava nem os próprios custos da operação, ou seja, dava prejuízo em tese à empresa. Dava prejuízo mesmo, isso é E, verdade, isso que o fisco e falou. depois eles falaram sobre a questão de lucro, que não tinha lucro e ia para outra empresa. Será que se eles tivessem feito para pelo menos para dar manutenção do custo da empresa e criar um caixa, vamos supor, cobrir os custos e tá dando 10 mil de lucro. E aí o resto tá indo para outra empresa. Seria abaixo, mas não seria. Mas pegaria um dos argumentos deles já, né? Eu não sei aí, você nunca dá para saber, né? Porque qual que é a margem de lucro que o fisco aceitaria? Ele poderia falar, o lucro é baixo também, então nunca dá para saber o que que o fisco pensaria, tá, gente? Com certeza. Falei, Até pelo porque menos em caso tira. de planejamento tributário é caso concreto, não tem um padrão assim que a gente pode confiar, é muito inseguro. Dá para tirar um dos argumentos. Agora o outro seria É. complicado tirar. Mas nesse caso a empresa ganhou, tá? Esse caso aqui que eu estou mostrando. Ó, eu desenhei a operação aqui só para não ficar dúvida. Savoy vendia para Coty, Coty vendia para o consumidor final, tá bom? Vamos imaginar que a Savoy vendeu por 100 para a Coty e essa foi a base de cálculo do PIS e da COFINS. E a Coty vendeu para o consumidor final aqui por 250. O fisco simplesmente falou: já que vocês duas aqui estão manipulando o preço, a base de cálculo vai ser 250 e não 100. É isso que o fisco fez, beleza? Vamos apagar. Onde é que fica a borrachinha aqui? Ah, sei lá onde fica a borrachinha. Pode mandar no grupo esse arquivo com as suas marcações para ler ele e ler com as suas marcações já. Pode? Deixa eu mandar. Mandar agora. Pronto, mandei. Bom, vamos ver por que que a empresa ganhou então, gente? Tá? Isso é a alegação do fisco. Vamos lá para ler o julgamento. Tá bom? É... Mas, ó, pronto. Mas antes do julgamento, eu quero ler aqui o que que como que a empresa se defendeu. Isso é importante. A primeira linha de defesa é tudo com argumento jurídico. A advogada adora focar em argumento jurídico. Não, porque o fisco não respeitou a personalidade jurídica, porque ele disse que precisa de teoria da substância sobre a forma, mas não questionou a substância das operações, não aponta qual que é o dispositivo legal que me impede de vender mais barato dentro do meu grupo econômico. Isso aqui são os argumentos legais, tá? Ó, não tem fundamento legal, tá usando presunções, coisa linda. Mas o que foi analisado de verdade pela decisão foi essas daqui, ó. A Savoy, que é a empresa que está sendo autuada, né? Ela mostrou que existem razões econômicas para segregar a atividade entre indústria e comércio. A gente já vai ver que provas são essas. Não existe qualquer irregularidade nos contratos de comercialização, ou seja, tinha um contrato de comercialização entre a Savoy e a Coty, tudo documentado, não era feito assim de boca, beleza? E tinha jurisprudência específica sobre este setor de cosmético favorável. Eu quero que isso fique muito na cabeça. Esse é o típico caso que tudo colabora.
para que eles ganhassem. E mesmo assim não ganhou por unanimidade. Significa que para aquele nosso cliente do dia a dia que faz tudo meia boca, isso aqui não é uma referência para ficar felizinho. É isso que eu quero. Apesar de eu ser muito otimista, essa é a mensagem. Vamos continuar lendo aqui. Aqui estão os documentos que ela juntou, ó. Contrato de comercialização, análise da. Vou até trocar a cor disso aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não, ficou tudo vermelho. Esse documento 3 aqui, ó. Ó, análise da estrutura organizacional e da precificação da Savoy e da Coty. Parecer feito pela LCA Consultores. Vamos colocar no Google para ver quem é essa LCA Consultores? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Espera aí. Quando eu mudo a tela, vocês veem ou não? Vocês estão no PDF ainda? Está no PDF. Ah, então deixa eu dividir a tela de outra maneira. E agora? Vocês veem meu Está Google? mostrando. Tá bom. LCA Consultores. Olha aqui, consultoria econômica. Onde fica? Na Faria Lima. Beleza? Tá aqui, ó. Consultoria econômica da Faria Lima. Ela que fez o laudo para essa empresa. Seu cliente tem dinheiro para pagar um laudo de um tipo desse tipo aqui? Será? Será que adiantaria? Tá aqui. Mas vamos ver aqui quem é um dos fundadores da LCA Consultores. Vamos ver se vai aparecer, eu vou ter que falar o nome. Olha que bonitinho. Fundador da LCA, Bernard Api. Simplesmente o cara que está. Ele não trabalha lá agora mais, né? Porque ele está no setor público. Mas é a empresa fundada pelo sujeito que está comandando a reforma tributária do Brasil, tá? O que que eu quero dizer com isso? Não é uma empresa qualquer que fez esse laudo para essa empresa. Eu não estou falando que o laudo é favorável por conta de Bernardo Api, não é isso. Eu só quero que você veja o nível da consultoria que fez um laudo para este caso. Deixa eu voltar aqui, ó. E neste laudo tem uma análise da precificação, ó. Uma análise da estrutura da empresa. Vocês voltaram a ver o PDF? Só confirma. Não, Não? Mas que coisa, gente. Peraí, Beleza. eu não volto. Agora voltou? Agora foi. Tá bom. Isso é uma coisa que eu queria deixar muito claro. Tá bom? Beleza? O que mais que a empresa juntou? Documento societário das empresas do mesmo grupo em outros países, ou seja, um baita grupo econômico. Tá aqui os documentos que ela apresentou, bem bonitinho. Tá bom? Vamos ver agora o julgamento em si. Esses documentos que eles juntaram, a gente também tem acesso? Não. Só se estivesse no judiciário, né? Que esse parecer econômico ia ser muito interessante a gente ter acesso. Eu adoraria, mas no administrativo não tem. E não vai para o judiciário, porque ela ganhou, né? Mesmo que ela ganhou, eles não podem falar para a procuradoria entrar com ação, alguma coisa assim? Porque não Não, foi unânime? não. A regra é. Você vai ler o decreto 70.235, se eu não estiver falando errado, que fala do processo administrativo tributário. Quando a fazenda perde, ela não consegue recorrer. Não pode recorrer para o judiciário. E qual é a lógica? O CARF é um órgão fiscal, vinculado ao Ministério da Economia. Então, é o próprio fisco julgando ele mesmo. Então, não faz sentido que a empresa ganhe no CARF e ela mesmo falar, não concordo com a minha própria decisão, a Fazenda fala, não concordo com a minha própria decisão e recorra para o judiciário. Não faz sentido isso, entendeu? Bom, Entendi. vamos lá.
Aqui já são os fatos, tá? Produtos de higiene pessoal, piscofins monofásico, vendia tudo para uma empresa só, do mesmo grupo econômico. A empresa filha vendia para a empresa mãe. É isso aí, certo? Vamos descer para ver aqui, ó. Eu quero ver os argumentos que a empresa ganhou. Aqui só está contando a acusação. Vamos descer. Aqui, esse voto, ele começa a citar quais dispositivos legais que falam da fraude, beleza? Então, se uma empresa estiver fingindo, tentando esconder o fato gerador, o fisco pode desconsiderar o fingimento e levar em consideração aquela atividade, aquele fato que a empresa estava tentando esconder, tá bom? Então, esse aqui, ó, é os fundamentos legais que o fisco geralmente usa realmente para desconsiderar algumas operações, dizendo que foi planejamento tributário abusivo, tá bom? O que eu quero é analisar por que que neste caso a empresa ganhou. Primeiro ponto, começa aqui, ó. Primeira coisa, a autoridade fiscal, tô lendo aqui, abre aspas, em nenhum momento questiona a existência das duas pessoas jurídicas. Pelo contrário, deixa claro que não está desconsiderando a personalidade jurídica de nenhuma delas. Não coloca em dúvida a realização das atividades industriais pela Savoy. Nem apresenta qualquer indício de que os valores pagos pela Cotia Savoy foram diferentes, distintos daqueles declarados e submetidos à tributação. Vamos falar em outras palavras aqui, ó. Neste caso, o fisco nunca falou assim que a empresa era de fachada, porque ela não era, ela existia. Tinha milhares de funcionários, tem uma parte que fala isso. Separadinho, bonitinho. É diferente do que as empresas do Simples fazem, criar CNPJ de fachada. Nesse caso, o fisco nunca fez essa acusação, tá bom? Outra coisa, o fisco também nunca falou que a empresa Savoy vendeu por 80, aliás, vendeu por 100 e faturou só 70, por exemplo. Não. Ela falou que vendeu por 70, faturou 70 e tributou com base em 70. É uma verdade. Não teve nenhum pagamento por fora, nada disso, ó. Isso aqui são os pontos positivos aqui já porque que essa empresa ganhou esse caso. Até aqui está falando que o termo subfaturamento está errado, realmente, porque subfaturar eu vou te vender por 100, mas vou emitir nota só de 50. Isso é subfaturamento, tá bom? O que o fisco está dizendo é que não tem um propósito de negócio, um propósito negocial. O que seria o propósito negocial? Pô, eu tenho que ter uma razão do ponto de vista de empresário, do ponto de vista financeiro, que vale a pena eu fazer uma operação. E neste caso aqui, o fisco falou: pô, você vendia muito barato para outra empresa. Inclusive, você ficou no prejuízo vários anos. Qual que é o propósito negocial disso? É isso que o fisco está dizendo nesse caso, tá bom? Vamos descer mais um pouquinho. Aqui, o acórdão citou uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a ação direta de inconstitucionalidade do 2446, foi julgada em 2022, se eu não me engano, eu acho que é 2022, tá? Que é um caso onde o Supremo definiu os limites do planejamento tributário, tá bom? Grosso modo, gente, uma empresa, ela pode escolher a forma pela qual ela vai estruturar os negócios dela do jeito que ela quiser, desde que não seja um fingimento, desde que não seja uma fraude, desde que seja verdade. Você separou os CNPJs em dois? Separei. Isso é verdade? Os empregados de um são só daquele um, os empregados do outro só daquele outro, cada um tem seu endereço, cada um tem sua estrutura, tem outros clientes.
preço. Basicamente é isso que o STF falou nessa ação, tá bom? O fisco não pode desconsiderar uma operação só porque economizou imposto. Porque economizar imposto é o pressuposto de qualquer empresário decente que se preze. Ele tenta economizar imposto, é normal. Do mesmo jeito que ele tenta economizar custo para comprar do fornecedor mais barato. Essa é a lógica de qualquer atividade empresarial, tá? Então o acórdão cita essa decisão. Beleza? Vamos descer mais um pouquinho. Ó, trazendo esses esclarecimentos para análise do caso concreto, verificamos que os negócios celebrados entre a industrial e a comercial são válidos. Por que que são válidos? Porque tinha contrato, emissão de nota bonitinho, pagamento, as duas empresas de fato existiam, são válidos. Eu não sou, eu posso vender pelo preço mais baixo, certo? Aí o fisco, ele falou assim, mas a margem de lucro, que é o markup, né? Que a empresa, que a indústria estava colocando para cobrar da outra, como que ela montava o preço? A Savoy para vender para a Coty. Eu tive um custo, eu coloco 7% acima desse custo e vendo. Simples assim. Aí o fisco falou assim, pô, mas essa margem que você coloca aí é muito baixa. Tanto é assim que você sempre, que alguns anos você estava no prejuízo, tá bom? É, mas aí o argumento aqui do acórdão favorável foi, poxa, mas eu tinha contrato, tá tudo certinho. Eu sou livre para vender pelo preço que eu quiser, desde que seja verdade a operação. E nesse caso era verdade, tá bom? Outra coisa que favoreceu neste caso, eu tenho decisões favoráveis tratando da mesma operação. Monofásico para cosméticos, igualzinho, a mesma operação. Olha que bonitinho. E é favorável também, dizendo que é o seguinte, para PIS e COFINS, ao contrário do que acontece no IPI, eu não tenho um limite ali de preço. No IPI eu tenho, lembra que eu falei para vocês, ó? Se o valor tributável mínimo for de 100, que é as regras do IPI lá quando você vende para a empresa do mesmo grupo, e você vender por 80, você pode vender por 80, mas a base de cálculo continua sendo os 100. Para PIS e COFINS não tem essa regra, tá? Então esse é um outro caso que na nossa vida real pode ser que ele não aconteça, de você ter uma decisão do CARF, não uma, várias, do CARF favorável da mesmíssima operação que você está fazendo. Beleza? Nesse caso tinha. Então, outro ponto positivo. Beleza? Aqui a decisão favorável falou que o fisco usou base legal genérica para autuar, e foi mesmo, que é a base legal do PIS e da COFINS, não usou nenhuma base legal específica. Vamos descer mais um pouquinho. Ó, aqui começa as análises das atividades econômicas da empresa. Eu quero mostrar um trechinho da consultoria da LCA lá. Contratar consultoria boa é bom por isso. Vem um negócio, ó, bonitinho. Ah, tá. Não, vamos ler aqui primeiro, ó. Ó, ó o tanto de argumento positivo que tem neste caso, tá? Para explicar por que que eu tenho duas empresas, uma industrial e outra comercial. Por quê? Tá aqui um monte de argumentos, ó. Que a LCA Consultores fez. Olha que bonitinho. Ó, primeiro argumento. É, eu tenho duas empresas, uma indústria e outra comércio, porque quem é especializado em fabricar não sabe vender. Simples assim. Então eu tenho que otimizar a expertise de cada empresa. Outro motivo para eu ter duas empresas, uma industrial e outra comercial. É, eu não vou contaminar o processo de produção com atividades comerciais. Atividade comercial envolve você fazer marketing, você negociar com o comprador. Fabricar, não. Fabricar, você pega o insumo e transforma em alguma coisa. Você não pode ter essas outras preocupações.
Que mais também, ó? Quando eu separo as atividades, eu reduzo o risco trabalhista. Vocês concordam que os funcionários da fábrica, provavelmente, eles têm um risco de acidente de trabalho muito maior? Talvez eles tenham que receber periculosidade, sei lá, alguma coisa assim. É muito diferente de controlar funcionários do comercial, que trabalham direto com o cliente, são habilidades diferentes. Então, por isso que eu preciso de duas empresas. Tá aqui, ó, tudo a LCA que colocou no parecer. Olha que bonitinha. Outra coisa, quando eu separo indústria de comércio, eu fico mais flexível. Se um dia eu quiser falar assim, pô, essa indústria não tá tendo vantagem de eu industrializar dentro do mesmo grupo econômico. Acho que eu vou terceirizar essa industrialização aí. Me dá mais flexibilidade de negócio. Aí a LCA analisou o setor de perfumaria, né? E chegou à conclusão que fabricar esses produtos, principalmente nesse caso aí dessa empresa, ela fabrica produto popular. É creme Monange, Risqué, é popular, esses produtos são populares, porque eles são mais baratos. Não é produto chique, faz madame da vida. Então, o processo produtivo é relativamente simples, certo? Então, faz sentido eu segregar isso em uma empresa que só faz isso. E a empresa comercial, não, ela vai fazer o marketing e tal, para agregar mais valor, para agregar mais valor nessas mercadorias. Bom, tá aqui um monte de motivo para eu ter duas empresas. Beleza? E eu quero mostrar mais aqui embaixo. Aqui, ó. A LCA, ai carambola, analisou a estrutura desta empresa, do grupo econômico, em vários países. E em todos os outros países, a estrutura é exatamente a mesma. Uma indústria e um comércio. Está aqui, ó. Na China, eu tenho uma indústria, três indústrias e um comércio. Na França, uma indústria e um comércio. Na Alemanha, uma indústria e um comércio. Na Irlanda, indústria e comércio. No México, indústria e comércio. Para que serve esse argumento? Para o fisco, para provar para o fisco que eu não estou inventando nada. O meu grupo econômico funciona assim. Outro ponto positivo. Será que a sua empresa que você está defendendo, a que eu estou defendendo, tem uma história bonita dessa para contar? Dificilmente. Beleza? E juntou documento para provar isso. Aí a LCA Consultores analisou também o setor de cosméticos, para ver se no setor também as empresas usavam a mesma estrutura. E olha a primeira empresa que tem aqui, ó, a Johnson, que foi meu último emprego CLT. Com a graça de Deus, antes de eu empreender, ó, era aqui que eu trabalhava. A Johnson tem também uma indústria e um comércio. A fábrica da Johnson fica em São José dos Campos, por exemplo. Eu ia muito para São José do São José dos Campos quando eu trabalhava na Johnson. A Procter Gamble também tem a mesma estrutura de indústria e comércio. A L'Oréal também tem a mesma estrutura de indústria e comércio. Colgate, já prestei serviços por Colgate, é um desses escritórios que eu já trabalhei. Também tem uma indústria e um comércio. Avon, morei perto da Avon, fica ali na Avenida Interlagos. Também tem uma indústria e um comércio. Boticário, mesma coisa. Saca? Então, o setor é organizado assim. A Unilever, tem uma grande amiga minha que saiu da Unilever. Saca? Percebe? Outro ponto positivo. O setor se organiza assim, indústria e comércio. Logo, ficou muito claro que eu não estou mentindo para o fisco, porque é o que todo mundo faz no setor. Olha o Davi, agora que eu vi o Davi. Tá bom? Outra coisa. Tá vendo tanto de ponto positivo que tem esse caso? Outra coisa. Quando a Coty, que é a empresa mãe, comprou a Savoy, empresa mãe comércio, empresa filha indústria. Quando a empresa mãe comprou a FIA, essa organização já existia. Ou seja, não fui eu que criei, já era assim antes. Outro ponto positivo. Eu não separei CNPJ nenhum. Quando eu comprei já era assim, então eu não estou fazendo nada abusivo com você não, fisco.
Outro ponto positivo. Será que o caso da gente, onde a empresa segregou as atividades para não estourar o simples, para não estourar o presumido, vai ter tanta história, vai ter tanto fato positivo assim? Dificilmente. Outra coisa, esse é um argumento fortíssimo para ela ter ganhado esse caso. O fisco, eu tinha que separar as atividades, porque isso era exigência de um regime especial que eu tenho lá em Goiás. Lá em Goiás. Um regime especial para ICMS. E lá, para eu ter esse regime especial, que eu pago menos ICMS, tem um requisito. E o requisito é: eu tenho que vender no mínimo 80% da minha produção para outra pessoa do mesmo grupo. Olha só, gente. Quer um argumento mais forte que esse? Eu tenho essa estrutura porque o fisco estadual me obriga para eu ter direito a um benefício aqui. Tá vendo? Saca? Beleza? Considerando todos esses pontos positivos desse caso. Quais pontos positivos? As duas empresas existiam de verdade. Cada uma delas tinha um monte de funcionários. Elas eram reais. As vendas foram realizadas pelo preço que estava na nota. Os pagamentos foram realizados pelo preço que estava na nota. Não teve nada por fora. Tem um laudo de uma consultoria famosíssima que analisou toda a estrutura da empresa ao redor do mundo e ao redor do mundo era a mesma estrutura. Esse laudo top da galáxia ainda analisou o setor, este setor de cosméticos. Todas as empresas se organizam da mesma forma, indústria e comércio. E ainda por cima, o fisco do Goiás me obriga a vender dentro do mesmo grupo econômico. Como que perde um caso desse, gente? Com tanta estrutura por trás? Por isso que está escrito aqui, ó, por tais motivos, entendo ter restado demonstrado que existem pertinentes razões econômicas que justificam a segregação das atividades entre industrial e controladora. Logo, a empresa ganhou este caso. Ela fez um planejamento tributário? Fez. Economizou imposto? Economizou. Mas tudo foi considerado dentro da lei, por conta desses diversos fatores que cooperaram para justificar do porquê é que eu tenho duas empresas. Agora, o que eu quero, terminamos aqui, o resto é os votos vencidos, então nem vou passar por eles, né? O que eu quero fazer aqui, a gente refletir é, quando você estiver propondo para o seu cliente, pô, monta dois CNPJs. Ou quando você estiver defendendo um auto de infração, pô, a empresa montou dois CNPJs. Para você não ir iludido, achando que essa operação de separar as atividades, ela é aceita facilmente. Beleza? Este caso específico aqui, tudo cooperava, a empresa fazia tudo certinho mesmo. Mas as pequenas e médias empresas, o que a gente vê na vida real é que elas não fazem tudo certinho. Elas recebem por fora, elas criam dois CNPJs, aí o empregado de um fica trabalhando para o outro, o empregado do outro fica trabalhando para esse um. É uma pessoa só que controla as duas empresas, fica no mesmo endereço. Quando não fica no mesmo endereço, fica uma na frente, a outra atrás, uma de frente para a outra na mesma rua. Ou eu já vi um caso de Simples Nacional, que a empresa ficava num terreno de esquina. Então, uma delas era o nome de uma rua, o endereço, e a outra o nome de outra rua. Era uma empresa que fabricava pedras. Pô, o fisco foi lá em loco e viu que era o mesmo lugar. Aí dentro das duas empresas tinha uma passagem, onde uma dava acesso para a outra. A vida real que a gente vê é esse tipo de trambique, gente, entendeu? Não é um caso lindinho como esse, que tem uma consultoria que deve ter cobrado uma fortuna para fazer um laudo desse. Não é um caso desse que tem várias empresas ao redor do mundo com a mesma estrutura. É esse ponto que eu quero que a gente aprenda a ser crítico na hora de usar uma jurisprudência e vender para o cliente, talvez, um planejamento que ele pode ser autuado depois e não ganhar. Se ele for autuado, o fisco vai cobrar retroativo o imposto, multa de 100% e ainda vai ter impacto penal, se for considerado fraude, tá bom? Por isso que eu quis trazer este caso o quanto antes, porque ele está gerando um burburinho, né? Foi favorável? Foi, mas é um caso lindo.
gostoso, com dinheiro para pagar, os melhores advogados, os melhores laudos. Beleza? Tranquilo? Bom, vou parar de gravar para abrir para pergunta e as pessoas ficarem mais à vontade para perguntar. Beijo, sucesso para quem vai ver depois. Esse caso está famosinho, então eu vou disponibilizar este vídeo. Deixa eu parar de gravar.